Olha a receita hoje. Bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado, cara. Gente, primeira vez que o Gabriel tá no Melhor da Tarde e tenho certeza que é a primeira de uma longa série. Porque quando a gente fala em massa, eu não sei, pra mim massa faz parte da minha vida, porque tudo combina com massa. Combina, é muito fácil Não é combinar muito massa fácil. com diversos ingredientes. Mas muitas vezes a gente fica limitado, porque a gente faz sempre as mesmas receitas. Por exemplo, essa massa aqui, olha que delícia, gente. É uma massa que chama-se risone, que imita, parece um arrozinho, né? Ela é no formato do arroz. Do arroz. No mesmo tamanho também. Parece um arroz arbóreo, mas é feito de trigo, grano E aí a duro. gente pode usar e pode fazer o risone do mesmo jeito que a gente faz o arroz, ou como massa mesmo, né? Exato. Hoje a gente fez uma receita de risone risotado. Então ele lembra muito um risoto, só que feito com a massa, com o risone. Eu vou provar, porque ele é cremosinho como o risoto, mas com aquele tchan especial da massa, né? É. E essa é uma receita muito boa e muito simples também. Mas ele ficou cozidinho ao ponto, certinho. Mas a gente sente uma cremosidade muito grande. E tem um jeito certo de fazer? Tem o jeito Pra ele não certo, passar do ponto, né? exatamente. Ah, que delícia, gente. Para ele não passar do ponto e para a gente aproveitar as propriedades dessa massa que parece um arroz. E aí sim ela virar uma receita, um risone risotado. Então a gente vai fazer da mesma forma que um risoto, colocando um caldo de legumes. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos, mexendo, assim como minha avó me ensinou há muito tempo atrás. Ter bastante cuidado e aproveitar, porque o risone, como ele é feito de farinha de trigo, grano duro, ele solta um pouco de amido. Isso E o que vai já ajudar dá cremosidade, a dar né? cremosidade, Olha, exatamente. Vamos pra cozinha? Vamos, vamos. Vocês viram, gente, como o chefe Gabriel é fantástico? Eu falei pra vocês. É hoje que a gente aprende tudo pra usar a melhor forma cada tipo de massa. Deixa eu mostrar aqui. A gente falou que parece um grãozinho de arroz, ó, o risone. É essa massa aqui, ó. Gente, muitas vezes as pessoas pensam em usar só em sopa. Fica maravilhoso, mas usar no preparo assim, como a gente está mostrando, de um risoto, ou até com uma variedade gigante de molhos também, é gostoso demais, Eu já fiz um né? bolinho, sabe aquele bolinho de arroz arbóreo frito? Sei. A gente pode substituir, sobrou um pouquinho ali, por exemplo. Você faz com ele? Eu posso bolear e fritar, então, como se fosse um arantine feito com risone, fica muito bom mesmo. Já achei um que seja tão ficcionado por massas como eu, Boa, você. exatamente. Vamos anotar, gente, ó. Anota direitinho os ingredientes dessa delícia de receita. Lembrar só que esse tipo de massa que a gente tá mostrando aqui, ó, o risone, ele pode ser substituído, você substitui o arroz arbóreo por ele, tá? Faz sua receita também tradicional de risoto, que fica maravilhoso. Bom, vamos usar 500 gramas de risone Barilla, 2 gomos de linguiça calabresa fresca. Pode ser a defumada, também. A que você tiver. A que tiver em casa. Ou a que você preferir mais gostar, né? 2 dentes de alho, uma pimenta dedo de moça, ervas frescas. Então aqui a gente tem salvia, alecrim, tomilho e manjericão, 80 gramas de queijo parmesão, 100 gramas de gorgonzola, uma cebola média picada, 2 colheres de sopa de manteiga, 1,5 litro de caldo de legumes, sal e pimenta do reino preta a gosto. Simples, né? Simples, simples. Podemos começar aqui. Devemos. Vamos lá, posso usar esse fogo Qual você daqui? quiser, esse é mais forte, aquele também. Tá, Este, onde está o caldo. Vamos colocar no mais forte, porque eu preciso dourar essa linguiça. Tá. Porque eu cortei ela bem fininha. Bem fininha. Exatamente. Então, como essa é a defumada, a gente tirou aquela pele. E eu cortei ela bem fininha, porque eu quero e eu preciso, como cozinheiro, construir sabor. Então, se eu colocar aqui essa linguiça e deixar ela dourar bem, eu vou caramelizar um pouco essa linguiça e criar sabor. Né? Aquele pegadinho, aquele famoso pegadinho da panela. Que é ótimo, né? É o sabor que eu quero. Por Então, isso que às vezes tem gente que faz a mesma receita, fica com sabor, e outras pessoas fazem de outro jeito, não deixa esse pegadinho e perde totalmente, né? Exatamente. Esse então aqui, como eu quero dourar, essa linguiça ela tem um pouquinho de gordura já. Tá. Eu vou colocar, não vou mexer muito, pegar só um pedacinho de manteiga e colocar aqui. E vamos deixar dourar. E vamos deixar dourar. Enquanto isso, a gente já separou a nossa mise en place aqui. Tá, então são todos os ingredientes
que a gente precisa usar. Agora deixa eu tirar uma dúvida contigo, Gabriel. Esse caldo de legumes, eu posso usar um industrializado ou posso fazer? Que dicas você dá pra gente fazer um caldo de legumes bem gostoso pra na hora que a gente comer essa massa, a gente falar alguma coisa de diferente tem nela? Primeiro, ter bastante carinho quando você vai cozinhar. Isso tudo, né? Então isso já começa bem. O caldo de legumes, a base dele normalmente é cebola, cenoura, salsão e alho poró. Então eu normalmente pego as aparas dos ingredientes, ou seja, o que eu não vou usar em uma receita, eu guardo e tiro todo o sabor dessa parte que é mais fibrosa ou que é mais feia, mas ela tem um sabor muito bom. Sim, aí você faz um caldo com um sabor mais intenso. Aí eu faço um caldo com um sabor mais intenso. Qual que é a diferença? Eu posso criar um caldo mais translúcido ou um caldo com um pouquinho mais de sabor. Então, ou eu coloco a água mineral e os ingredientes, ligo a panela em fogo baixo, ou eu posso dourar esses ingredientes e construir um sabor e aí sim colocar água. E cada forma vai dar um sabor diferente pra Exatamente. você, né? O legal é você entender os ingredientes. Sim, e aproveitar o melhor, para aproveitar o melhor de cada um. Isso vale pra tudo, você falou muito bem. Vale para um caldo, vale para uma massa, vale para um arroz. Ó, o pegadinho no fundo. Esse é o pegadinho no fundo, não sei se dá para ver aqui. Tem uma câmera aqui em cima. Então, isso que eu quero, criar um pouco de sabor. Tá. E tem um detalhe muito bacana. A gente já vem com uma tradição de cozinha, cada família tem uma. Sim, é. Eu gosto de aproveitar melhor os ingredientes. Então aqui eu coloquei a linguiça, ela dourou. Tá. Agora eu venho com a minha cebola. Porque se eu coloco tudo ao mesmo tempo, a cebola ia soltar água e não ia conseguir dourar tão bem essa linguiça. Você não ia pegar esse pegadinho aí. Exatamente. Assumir, né? Então, ó, essa cebolinha vai começar a dourar, fritar um pouquinho. Olha esse pegadinho, é o que eu quero. Como o meu alho cozinha muito rápido, eu vou deixar para pôr ele no final. Por último, no final. Aqui um pouco de uma pimenta dedo de moça, vou pôr só um pouquinho. Sem sementes, né? Sem sementes. Nesse caso aqui, você vai cozinhar o risone junto? Tudo eu vou fazer. Vou usar duas panelas aqui, uma para o risone e a outra para o caldo. Mas então, a massa a gente não cozinha como a gente faria normalmente uma massa separado, como a gente está fazendo tipo um risoto, só com que o risone, ao invés do arroz arbóreo, segue todo o processo idêntico. Agora eu coloquei o alho. Tá, ó, o cheiro bom. Nossa, esse é um dos melhores cheiros, né? Alho, cebola. Nossa, é muito bom. Agora eu vou colocar o risone direto. Desse jeito, gente, como se fosse um arroz. Como se fosse um arroz. Tá. E aqui, a hora que esse risone começar a aquecer e dar uma douradinha, eu coloco o meu caldo de legumes. Aos pouquinhos. Aos poucos, porque eu quero mexer e extrair todo o amido dessa massa para nossa receita. Então aí vai ficar, como você falou, mais cremosa, porque na verdade a gente tem uma massa de grano duro maravilhosa que solta esse amido. Então não vai precisar pôr muita manteiga, muito queijo, Exatamente, né? Muito queijo. Você vê que eu tenho um pouco de queijo. Pouco, Exatamente. É suficiente, né? Então... Tem perguntas aí, Aaron? Tem, olha, quem tá mandando aqui no Instagram é a Isabel. Isabel quer saber do chefe Gabriel se precisa colocar azeite. Precisa utilizar azeite? Depende. Nessa receita eu não coloquei. Não. Agora, uma regra geral, e sempre quando a gente usa barilla, e principalmente uma massa de grano duro, é o quê? Colocar bastante água. Para cozinhar essa massa. Para cozinhar essa massa. E sal. Existe uma proporção que nós da Barilla a gente estudou e criou que, para as nossas massas, uma proporção de 1 litro de água, 100 gramas de massa e 7 gramas de sal. Eu seguindo esse princípio, eu não tenho a massa que fique grudenta, né? Exato. Apesar que quando a gente fala em massa de grano duro, a gente fala numa dessas propriedades também. Você controla melhor esse cozimento. A qualidade dela, eu acho, né? Muito superior. É. Porque ela deixa você decidir que ponto você quer para essa massa. Eu gosto da massa mais durinha. Eu gosto dela sempre al dente também. Então eu gosto de al dente para um pouquinho mais dura, que até chegar no meu prato, com o calor dela, ela já fica no ponto que eu gosto, que é durinha. Exato, a massa ela continua cozinhando no molho, né? Esse é um detalhe que a gente está fazendo aqui. Cozinhando essa massa em todo esse sabor da linguiça, do alho, da cebola e do caldo de legumes. Mas uma das dicas que a gente também, você acha que seria importante dar, é até como você
tanto que você deve cozinhar a massa, não nesse caso, em outras receitas, na água para depois terminar o cozimento no molho, isso é importante? Isso é muito importante porque eu lembro da minha avó fazendo arroz. Ela colocava arroz, a cebola, o alho, uma folha de louro. Tudo isso para você colocar sabor naquela água e aquela água ser absorvida pelo arroz. Por isso que o arroz fica tão bom. Sim. A massa, eu faço o mesmo princípio. Eu tenho ela feita de farinha, grano duro e água. Isso não tem um sabor tão presente. O sabor tá no molho. Então, se eu começar a cozinhar a massa... Tiro ela um pouco antes do ponto 2 minutos antes e finalizo a cocção no molho, nossa, ela vai absorver bastante melhor, molho, né? Então a gente vai ter um prato muito mais saboroso. Né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Gente, a gente tem que ler a embalagem de cada massa, também de cada massa Barilla. Sabe por quê? Ó, aqui, ó. Se cozinha essa aqui, o risone, em 10 minutos. Então, se você vai fazer um preparo que você vai ter que, e vale para os outros cortes, que você vai finalizar no molho que você está criando, você tira 2 minutinhos antes, você deixa cozinhar 8 minutinhos. Exato. E 2 minutos, a sua massa Barilla vai terminar de cozinhar, chegar no ponto certo, no molho. E ela pega bastante o sabor, né? Muito sabor. Depende da receita, você precisa terminar de cozinhar ela no molho. Por exemplo, receitas famosas como carbonara ou como alho e óleo. Eu não sei fazer alho e óleo direito, você sabe? Não sabe fazer? Não. Ou eu ponho alho demais, ou ponho azeite demais. Você podia... Você sabe que eu pensei que eu sabia fazer o melhor alho e óleo. E você não sabe? Eu fui pra Itália visitar a fábrica e tive aula com um dos chefes lá. E ele, eu vou te ensinar a fazer o alho e óleo. Eu falei, eu sei, eu já faço alho e óleo. Você falou pra ele? Eu falei, não, mas eu faço. Ele, posso te ensinar uma outra técnica? E ele ensinou outra? Ele ensinou, eu você falei... não quer ensinar pra gente? Posso ensinar, eu acho que alho e óleo... Faz uma pra mim. Você quer alho e óleo é uma espaguete? receita... Aqui nessa cozinha tem que ter salsinha. Não, tem. Alho e pimenta, Não, né? isso tem. A gente Então, tem beleza. tudo lá. E tem massa Barilla. Mas que tipo de massa você quer? Pode ser longa. Pode ser o bavete, que é uma massa maravilhosa. Florinha, vê se a gente tem bavete, por favor. E aí alho, azeite e salsinha. E tem a proporção certinha também, né? Tem uma proporção certa, exatamente. Aí você ensina a gente hoje. E ó, fica aí que você vai hoje aprender com o chefe Gabriel, não só essa delícia aqui de receita, você viu? Já tá ficando cremosinho como o risoto. Eu vou pegar Nem metade. pôs queijo ainda. Vou pegar só alguns pedacinhos do gorgonzola e colocar pra gente aí criando um sabor. E depois vou guardar um pouco pra colocar por cima, que eu acho que fica super depois bonito. a gente vai encontrando um pedacinho maior, fica muito bom, né? A apresentação é muito importante também, né? E vamos te ensinar também a fazer essa massa alho e óleo maravilhosa. Boa. E você achou que a dele era melhor que a sua? Era. Eu gostei dessa sua sinceridade. Era. A gente já... A sua era boa, mas a dele era ótima. A minha é boa, era boa, agora é muito melhor, né? Mas eu já comi massa alho e óleo de tantos tipos, desde uma massa super cozida com alho frito por cima, até essa técnica que a gente vai aprender hoje. Então aqui a gente já tá quase acabando. Tá quase no jeito? Então enquanto chega no pontinho, gente, você viu só? É fácil, né, quando a gente tem Barilla. Barilla é a massa de grano duro importada, a mesma consumida pelos italianos e que sempre dá certo. Você pode, ó, criar diversas receitas deliciosas. Vai ser um verdadeiro Master of Pasta. Olha que chique. Então você pode também encontrar receitas fantásticas no site da Barilla. Entra lá. Você sabe o que eu faço? Ele que não me escute, eu entro no barilla.com.br, Gabriel vai saber agora. Vou pegando essas receitas diferentes para também mudar as minhas receitas de massas no dia a dia e vou fazendo uma pasta. Boa. E aí, quando eu quero, já tá tudo fácil. Já tá tudo fácil, né? Não é bom isso? Muito bem, você pode acessar do celular. Hoje em dia todo mundo... Menino, você tem todas as receitas na palma da mão, né? Você tem o seu caderno de receitas Barilla, é só acessar barilla.com.br. E lá tem algumas receitas a gente desenvolve na Barilla. Então eu gosto muito de trabalhar, vai ter um evento, um almoço, a gente vai receber alguns convidados na nossa cozinha. Até você tá super convidada para ir lá. Eu já ia até me convidar mesmo. Então dei sorte de convidar antes.
E o que eu faço? Às vezes eu entendo qual é o nosso convidado, pergunto se existe alguma restrição, mas eu não envio o cardápio, porque o cardápio eu faço na hora. Eu vou no mercado, eu vou no Mercadão, falo... Eu acho que esse ingrediente tá melhor hoje, então vamos usar esse. E sabe o que eu acho legal da massa? Quando a gente fala numa massa de qualidade... Oi, você quer o quê? Uma colher pra provar. Uma colher, tem aqui, ó. Quando a gente fala de uma massa de qualidade, a gente fala, e Barilla tem isso, uma infinidade de cortes de massas também, da gente poder aprender a usar. Você falou de usar melhores ingredientes. E quando a gente recebe amigos, eu, pelo menos na minha casa, faço isso, levo eles pra cozinha. Eu tenho lá uma chapa, aí eu faço muitas vezes a massa e finalizo na chapa. Nossa, na chapa Vou te levar lá em casa. Quero ver, então. Vou cozinhar pra você, você vai ver a nota que você vai me dar da minha massa. De 0 a 10. Mas é pra ser sincero. Alguém já foi, vocês já comeram? Ele já comeu costela. Uma delícia. A comida dele é maravilhosa, né? Não comeu alguns quitutes, mas... Tava bom mesmo eu tenho uma massa com cogumelo que eu faço maravilhosa. Tá Eu tenho uma receita, então vou fazer uma disputa. Fechou! Vamos fazer disputa, tá fechado. arrasou. E aí, gente, quando a gente tem ingredientes de qualidade e aprende a valorizar esses ingredientes, fica fácil, não fica pesado ir pra cozinha. Vocês estão vendo essa cremosidade aqui, ó? Isso que a gente conseguiu. Eu coloquei um pouquinho do queijo gorgonzola. Talvez nem precise do queijo parmesão. Tá tão cremosinho, né? Às vezes a gente tem uma lista de ingredientes. Se você prova e acha que tá bom, eu posso ir talvez não precise usar. Cada um tem o seu gosto, né? Passem os pratinhos pra mim, por favor. Não, os pequenos são de sobremesa. Isso. Vamos provar essa delicinha. Deixa eu colocar as ervas frescas e no final, né? Bom. Porque a gente quer manter o frescor dessas ervas. E erva fresca, você falou mesmo, é outra história, né? É outra história, porque você pode pegar, colher na hora, você tem um ingrediente Você tem horta muito na mais sua aromático. casa? Eu tenho. Eu tenho na minha lavanderia. Na lavanderia, eu tenho na minha varandinha. A minha e eu tenho varanda super nunca vi. ciúmes, eu falo pra minha mulher, amor, você pode regar e não esquece, hein? E ligo ela, ai, esqueci. Então, eu te falar uma coisa, pra você não brigar com a tua mulher por causa disso, as minhas, eu comprei uma jardineira auto-irrigável. Olha que beleza. É um beleza. sistema simples, é uma cordinha, foi um brasileiro que criou, que passa por dentro do vaso, depois a cordinha desce, fica na água, você coloca a cada 15 dias, enche o reservatório e cada planta puxa, cada erva, a quantidade de água que precisa, então elas nunca morrem. A terra começa a secar, E ela vai puxando pela cordinha. Isso é muito bom, Olha hein? que beleza. A tecnologia. Você viu, gente? Criada por brasileiro. Tecnologia que não precisa de tanta tecnologia, né? É uma coisa simples. Boa. Não é uma irrigação por gotejamento, aquelas coisas, não. É coisinha simples. Então vamos colocar aqui nossas ervas frescas. Tá. Eu falo que existem dois tipos de mix de ervas. Um que a gente pica muito essas ervas e daí você não consegue mais distinguir o sabor. De uma e de outra, né? Exatamente. Eu dei uma leve picada. Então, cada garfada que você der, então vem uma garfada com a linguiça, uma com gorgonzola, delícia, né? com São o vários alecrim. pratos num só. Exatamente. Mas com o ingrediente principal de qualidade, que é a nossa massa. Hoje, o risone da Barilla. E lembrar, gente, fica sempre atenta ao tempo de cozimento e cada tipo de massa. Porque às vezes você fala assim, já sei, é mais ou menos 10 minutos. Não é mais ou menos. Cada massa tem um tempo certo de cozimento e a Barilla deixa justamente fácil de visualizar pra gente deixar as massas perfeitas, né? Tem uma massa que cozinha em 3 minutos. Então, viu aí? Que é maravilhoso. Às vezes você chega em casa... Quer cara, rapidinho? o que eu quero comer? Macarrão. Então. Ai, que delícia. Então Macarrão vamos lá combina com servir. tudo. Vamos provar essa delícia. Vamos ver o que vocês acham desse risone risotado. Aquela que eu provei já estava ótima. E daqui a pouco o chefe Gabriel vai fazer pra gente a massa, o bavete alho e óleo perfeito. Oba! Bom, né? Fazer o seguinte, enquanto a gente serve aqui, a gente vai pro intervalo e a gente já volta aqui, delícia, pra te mostrar. E vamos fazer a massa óleo e óleo. Até já! Ai, que ficou boa, hein? Gente, ficamos esperando vocês pra gente provar essa delícia. Por favor. Olha Cheirando só. tão bem. Eu vou confessar que eu roubei um pouquinho no cantinho. Eu não. Gostou? Menino, mas a gente jura que tem um monte de queijo parmesão. Nossa, Você viu? Tem É só um um pouquinho aqui amido em da cima. massa. tá É. incrível. Gente, que sabor, Ai, que Katia. delícia, hein? E não precisa fazer só essa receita. O que é legal, você abre a geladeira, viu? Tem o que uma tem, né? abobrinha hoje e linguiça. Tá bom. Nossa. Sabendo aproveitar melhor a sua abobrinha e construir um prato bacana,
Nossa. Fica muito bom. Mas, Nossa, gente, ficou incrível. segue as dicas do Gabriel e coloque as ervas bem picadinhas. É bem o que você falou, hora você encontra. Mastiga um pedacinho de sálvia, olha um pedacinho de alecrim. Tá muito bom. E Vou deixar grandona, né? E essa receita tá lá no site da Barilla, Ai, muito bom. parabéns. barilla.com.br. Quem quiser, lá tem várias receitas. E seguir, tem o Instagram também, Sim. @BarillaBR. Ó, e vou te falar uma coisa. E com essas receitas todas da Barilla e com as suas dicas, a gente ter um Master of Pasta Master of Pasta. vai ser Olha. fantástico e fácil, né? Com Ai. pequenas dicas, porque todo mundo já sabe cozinhar, todo mundo tem as suas receitas de família. Mas aprende, A né? gente, como maior empresa de massas do mundo, a gente entende um pouco mais sobre a massa. E então aí, é isso. a gente pega o conhecimento dele. Boa. Volta já, a cozinha já tá pronta, vamos fazer a massa alho e óleo perfeita. Agora, gente,